Você sabe quais são os versículos bíblicos mais poderosos que podem transformar sua vida? Alguns trechos da Bíblia carregam uma força tão grande que podem trazer direção, esperança e mudanças profundas. Em meio das dificuldades, muitas pessoas buscam respostas, mas poucas sabem que a Bíblia contém versículos capazes de mudar vidas. Um exemplo poderoso é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Já imaginou como essa promessa pode transformar sua maneira de encarar os desafios? Hoje, você vai descobrir os versículos mais impactantes das Escrituras. Mas antes, nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Seu apoio é fundamental para conseguirmos alcançar mais cristãos e espalhar a palavra de Deus. Se esse único versículo já trouxe impacto, imagine quantos outros tesouros estão escondidos na Bíblia, esperando para serem descobertos. Os versículos bíblicos não são apenas palavras no papel. Eles nos trazem direção, conforto e força para quem os compreende e aplica. Ao longo da história, milhões de pessoas encontraram esperança e transformação ao se apoiar nessas promessas divinas. Mas em meio a tantos versículos, quais realmente carregam o poder de mudar vidas? Quais palavras foram capazes de sustentar pessoas nos momentos mais difíceis? Hoje, vamos explorar alguns dos versículos mais poderosos das Escrituras e entender como eles podem fortalecer sua fé e transformar sua caminhada. E para que tudo isso faça sentido, primeiro precisamos entender um grande desafio que muitos enfrentam: a dificuldade de encontrar força e direção em meio às adversidades. Dito isso, muitas pessoas sentem que estão andando sem rumo, enfrentando desafios que parecem impossíveis de superar. Em momentos de dor, ansiedade e incerteza, é fácil se perguntar: onde posso encontrar força para continuar? A verdade é que a própria Bíblia já previu essas dificuldades e, por isso, está repleta de promessas divinas para aqueles que buscam orientação. Um exemplo poderoso está em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas como essa promessa pode ser vivida na prática? O problema é que muitas vezes esses versículos passam despercebidos ou são lidos sem a profundidade necessária para transformar vidas. As preocupações do dia a dia, o cansaço e até mesmo a falta de conhecimento fazem com que muitas pessoas não percebam o poder contido nessas palavras. Pense em quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, sem saber como lidar com uma situação difícil. Talvez tenha buscado respostas em conversas com amigos, nas redes sociais ou até mesmo em distrações passageiras. Mas no final, percebeu que nada disso trouxe a verdadeira paz que seu coração precisava. Isso acontece porque as soluções do mundo são temporárias, enquanto a palavra de Deus é eterna e inabalável. E não é de hoje que a humanidade enfrenta esse dilema. Desde os tempos bíblicos, vemos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios gigantescos, mas encontraram força ao se apegar às promessas divinas. Davi, perseguido e temendo por sua vida, encontrou esperança nos salmos que escreveu. Jó, em meio a perdas inimagináveis, permaneceu firme porque conhecia a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, mesmo passando por prisões e perseguições, declarou em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Se esses versículos sustentaram pessoas em momentos tão críticos, imagine o impacto que podem ter na sua vida. O grande problema é que muitas vezes não sabemos como aplicar essas palavras no nosso cotidiano. Mas isso está prestes a mudar. A seguir, vamos explorar alguns dos versículos mais poderosos da Bíblia, entender seus significados e, mais importante, descobrir como eles podem transformar sua vida hoje mesmo. Prepare-se para conhecer palavras que carregam uma força extraordinária.
e que podem renovar sua fé de maneira profunda. Agora que entendemos o poder transformador das Escrituras, vamos mergulhar nos versículos mais impactantes da Bíblia e descobrir como aplicá-los no dia a dia. Cada um deles carrega uma promessa divina, capaz de renovar forças, trazer esperança e direcionar nossas vidas. O primeiro versículo é o de Isaías 40:31, que nos diz: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Como podemos ver, essa promessa de Isaías revela um princípio essencial. Aqueles que depositam sua confiança em Deus recebem forças sobrenaturais para continuar. Assim como uma águia que sobe acima das tempestades, aqueles que se apegam a Deus superam as dificuldades sem se desgastar completamente. Então, como podemos aplicar na prática? É simples. Nos momentos de cansaço e desânimo, recite esse versículo em oração. Ao invés de se deixar abater pelo peso das circunstâncias, lembre-se de que sua força vem de Deus e não das suas próprias limitações. Confie no Senhor. O próximo versículo vem de Josué 1:9. "Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Esse versículo foi a palavra que Deus deu a Josué quando ele assumiu a liderança do povo de Israel. É um lembrete de que não precisamos temer o futuro, pois Deus nos acompanha em cada passo. Dessa forma, sempre que o medo do desconhecido surgir, declare essa promessa. Logo antes de tomar uma decisão importante ou iniciar um novo desafio, lembre-se, Deus já está à frente, guiando todos os seus passos. O terceiro versículo é o de Romanos 8:28, que nos diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Como podemos ver, muitas vezes enfrentamos situações que parecem sem sentido ou injustas, mas esse versículo nos lembra de que Deus tem um propósito em tudo e que, no final, Ele transformará até os momentos difíceis em algo bom. Logo, como iremos aplicar na prática? Utilize esse versículo quando algo não sair como o esperado. Ao invés de se desesperar, confie que Deus está no controle. Use esse versículo como um lembrete de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não entendemos. O próximo versículo vem de Filipenses 4:6-7. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Desse modo, vivemos em tempos de ansiedade e preocupações constantes. Aqui, Paulo nos ensina que, em vez de carregar o peso dos problemas sozinhos, devemos entregá-los a Deus através da oração. Então, sempre que a ansiedade bater, transforme suas preocupações em oração. Ao invés de se afundar em pensamentos negativos, converse com Deus e entregue a Ele aquilo que está fora do seu controle. O quinto versículo é o de Coríntios 12:9, que nos diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Como podemos ver, Deus lembra Paulo e a nós de que nossa força não está em nossa capacidade, mas na graça divina. Nos momentos de fraqueza, Deus manifesta seu poder em nossas vidas. Mas como aplicar na prática? Clame esse versículo quando se sentir incapaz ou insuficiente. Lembre-se de que Deus usa justamente as suas limitações para mostrar sua glória. Ao invés de desanimar, confie que Ele está agindo através de você. Entre todos os versículos que mencionamos até agora, há um que se destaca acima dos demais. Um versículo que carrega um poder indescritível, uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você encara a vida. Essa passagem não apenas fala de vitória, mas declara que ela já é uma realidade para aqueles que confiam em Deus.
E se você compreender essa verdade, nada mais poderá te parar. Esse versículo nós encontramos em Romanos 8:37, onde nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Esse versículo não diz que seremos vencedores um dia, dependendo do nosso esforço ou das nossas circunstâncias. Ele afirma que já somos vencedores, e mais do que isso, porque não estamos lutando sozinhos. A vitória já foi conquistada por meio do amor de Deus. Agora, quero que pense em alguém que já enfrentou inúmeras derrotas na vida. Talvez essa pessoa tenha fracassado nos relacionamentos, nas finanças ou até na fé. Cada dia parecia uma batalha perdida e a sensação de fracasso se tornava esmagadora. Talvez você mesmo já tenha se sentido assim. Entretanto, essa pessoa encontra esse versículo. E então, pela primeira vez, ela entende que sua identidade não está nas dificuldades que enfrentou, mas naquilo que Deus já declarou sobre ela. Não é mais preciso lutar sozinha, porque a vitória já foi garantida, o que acaba mudando tudo. Agora que exploramos esses versículos poderosos, fica claro que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de textos antigos, mas uma fonte viva de direção, força e transformação para nossas vidas. Vimos como Isaías nos ensina a confiar no Senhor para renovar nossas forças, como Josué nos lembra da coragem que vem de Deus. Romanos 8:28 nos mostra que Deus transformará até os momentos difíceis em algo bom. Vimos que Filipenses nos ensina que devemos entregar nossos problemas a Deus através da oração. Como Coríntios nos lembra de que nossa força não está em nossa capacidade, mas na graça divina. E por fim, descobrimos também em Romanos 8:37 que não apenas vencemos, mas já somos mais que vencedores em Cristo. Portanto, não basta apenas conhecer esses versículos, é preciso vivê-los. Escolha um deles para ser sua declaração diária e veja como isso mudará sua maneira de enfrentar os desafios. Agora que você conheceu alguns dos versículos mais poderosos da Bíblia, quero saber qual deles mais impactou você? Deixe aqui nos comentários o seu favorito. E se você quer mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer ainda mais a sua fé. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas, e a sua pode ser a próxima. Que o nosso Senhor Deus te abençoe. Até a próxima.